Alberto, primeiro parabéns pelo seu trabalho e vamos lá. Basicamente, mudamos nesses 20 anos na sua percepção para melhor ou para pior? Olha, isso vai sempre depender do ponto de vista, Caio. Os evangélicos vão dizer que foi para melhor, os católicos vão dizer que foi para pior. Então, né, os brancos vão achar que foi para pior, porque diminuiu bastante o percentual de brancos, os pardos vão achar que foi para melhor. A gente fez, na verdade, detectou o que mudou nesse período e nós trabalhamos um pouco sobre as causas dessas mudanças, tá? E aí? E qual que é a sua conclusão? Ó, essa coisa dos evangélicos é importante chamar a atenção, a pesquisa traz outras informações. Nós avaliamos como os brasileiros veem a Bíblia. Isso é algo fundamental, porque é um tema muito disputado, né? Se a Bíblia ela é a palavra de Deus, palavra por palavra, palavra divina, ou se ela é um livro escrito pelos homens, ainda que inspirado por Deus. E houve um aumento na ideia, no apoio ao literalismo bíblico. Houve um aumento junto aos evangélicos, mas mais importante do que isso, junto aos católicos. Ou seja, os católicos, num certo esforço de se proteger da sangria de fiéis, eles passaram a adotar uma teologia que nunca foi a visão católica. A visão católica sempre foi a de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, alguns vão dizer, e a gente até chega a escrever, é uma visão mais fundamentalista? Essa visão cresceu nesse período? Sim, isso por um lado. Por outro lado, também aumentou a proporção de pessoas que se dizem sem religião. As pessoas acreditam em Deus, as pessoas vão a serviços religiosos, algum tipo de atividade religiosa pública, mas elas não se vinculam a nenhuma religião, principalmente os mais jovens. Então, veja, as mudanças não vão só numa direção. O crescimento dos pardos, você mencionou, porque se convencionou chamar no Brasil a soma de pardos e pretos de negros, mas os pardos, nós temos na pesquisa uma pergunta aberta, que a pessoa fica livre para dizer qual sua cor ou raça. O percentual de negros não aumentou, ele era 7% há 20 anos atrás e foi 6% agora. Enfim, essa variação de não pode se dizer que caiu, está dentro da margem de erro da pesquisa. O que houve foi um aumento bastante significativo da proporção de pardos e também de pretos, de pessoas que se dizem pretas. E por que as pessoas se dizem pardas e pretas? A grande maioria por causa de sua cor de pele, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por conta dos documentos oficiais. Eu não sei, quer dizer, se vocês sabem, isso é uma política que começou nos anos 2000, né? Nós já temos isso, todo brasileiro tem na sua certidão de nascimento, eventualmente certidão de casamento, a sua cor ou raça, mas as crianças hoje que se matriculam em escolas públicas declaram a sua cor ou raça, e aí, dentro desse eixo branco, pardo e preto, tem que escolher dentre essas três. Então, o brasileiro está sendo treinado pelas categorias administrativas do Estado brasileiro a se classificar dentro dessas cores e raças. Por isso que isso aumentou muito nesse período. E mais importante, né, as pessoas, em geral, remetem raça a um continente, né? A raça negra está referida à África, a raça branca está referida à Europa. Os brasileiros não dão bola para continentes. Então, em que pese toda a militância desses 20 anos, quer dizer, a grande vitória do movimento negro foi que os brasileiros passaram a se ver de forma mais escura, a população se escureceu, quem era branco, né, mais escuro passou a se considerar pardo, quem era pardo mais escuro passou a se considerar preto. No livro a gente cita o caso do ministro Flávio Dino, é um caso público, eu estou totalmente à vontade para citar. Quando ele foi candidato a primeira vez para governador do Maranhão, na ficha pública dele, do TRE, que também os candidatos têm que dizer sua cor ou raça, ele se declarou branco. Quando ele disputou a reeleição para governador do Maranhão, ele se declarou pardo, ou seja, o Flávio Dino se escureceu. Então, isso foi uma vitória do movimento negro. Beto. Agora, Não, perdão. pode concluir, só para eu passar para a Thaís aqui. Agora, não foi uma vitória o fato das pessoas não remeterem aos continentes. Os continentes não são relevantes, eles eram importantes para 20% da população há 20 anos atrás e caiu para 10%.
Então, no momento de dizer sua cor ou raça. Então, isso não foi uma vitória do movimento negro.